É hora de saber. Entrevista do dia. Muito bem, agora são 8h06. E nós estamos recebendo aqui o presidente do PSDB, o presidente estadual do PSDB, vice-presidente nacional do partido, não é? Deputado federal Giuseppe Vecchi, para falar conosco. Nós estamos falando de política, já começamos o dia falando de política, não se fala em outra coisa no país a não ser a crise política. Aqui no meio da crise política tem muita gente boa, né? Tem a gente, às vezes, pelo hábito, né, e pela necessidade da gente contar o que está acontecendo de ruim, às vezes esquece de falar das coisas boas. Mas tem projetos, tem coisa andando, tem muita coisa para acontecer. Tem a perspectiva de um pleito eleitoral para o ano que vem de renovação em quase todos os setores, né? Seja ele no legislativo ou no executivo. E a gente vai começando a debater isso, afinal de contas, 2018 já está bem aí. Nós já estamos encerrando o mês de maio, já estamos na metade do ano de 2017, que começou ontem, que começou logo ali, né? E já estamos respirando a eleição do ano que vem. E é lógico, com toda essa crise política, a gente tem o prazer de receber aqui o deputado federal Giuseppe Vecchi, que é conceituado, que tem credencial para falar, para fazer a crítica que for necessária fazer. Afinal de contas, ele, além de um técnico absolutamente competente, tem se revelado um político já no seu primeiro mandato como deputado federal de altíssima competência também e representando à altura o estado de Goiás. Claro que não deixamos de fazer críticas àqueles que estão lá e que, de certa forma, nos deixam tristes. E falamos agora há pouco com o deputado estadual Zé Nelto a respeito da não manifestação do deputado federal Daniel Vilela em relação às citações que ele teve. O deputado Sandro Mabel poderia ter falado, o ex-deputado Sandro Mabel poderia ter falado por que foi citado. Até agora não teve nenhuma manifestação, nem do ex-prefeito Maguito Vilela. Dia desse, o governador Marconi Perillo reuniu a imprensa inteira para fazer uma ampla análise daquilo que esteve nas cercanias do nome dele, envolvendo o nome dele nessa questão da Odebrecht. Se convenceu ou não as pessoas, pelo menos deu uma satisfação. E é isso que nós cobramos dos políticos, satisfação. Deputado Giuseppe Vecchi, muito obrigado por ter vindo tomar café conosco aqui na Rede Bons Ventos, no Jornal da Manhã. Bom dia, Alípio. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. É um prazer poder estar discutindo esse momento ruim que nós vivenciamos em nível do Brasil. Eu vi com muito pesar, com muita tristeza, o nosso país que dava sinais de recuperação entrar nessa turbulência que ocorreu há poucos dias atrás. E eu espero que a gente tenha capacidade, que tenha cautela, tenha cuidado para que a gente possa fazer uma transição até 2018 e aí certamente podemos avançar naquilo que todos nós esperamos, que é a retomada do crescimento, a geração de emprego, a melhoria da qualidade de vida de uma forma mais geral. Quando o senhor fala em fazer a transição, o senhor mostra toda a sua convicção de que no seu íntimo não há outra coisa a não fazer, a não ser então apiar da base do presidente Temer e mudar o rumo do país? Eu entendo que nós devemos seguir a Constituição. Eu acho que todas as vezes que o país quis modificar a Constituição por um fato, ocorreu em 64 com João Goulart, outros momentos, nós não fomos felizes. E a Constituição tem que ser uma regra, uma normativa que todos nós temos que trabalhar por ela. Eu não tenho medo de eleição direta, não tenho medo de nada se quiser modificar, mas acho que não é salutar nesse exato momento. Nós teríamos que encontrar uma intersecção, um candidato que possa fazer intersecção com todo esse Brasil fracionado, que possa fazer intersecção com o PMDB, com o PSDB, com o PT, etc. E para que possa levar essa transição. Esse agora é um momento, eu vejo os partidos, em especial os partidos de esquerda lá no Congresso, que fizeram toda essa confusão, toda essa tragédia, foram eles que certamente tiveram uma contribuição decisiva, negativa para o país, agora clamar a eleição direta como se aquilo fosse uma... Todos nós, e eu não tenho problema com a eleição direta, eu não tenho, acho que não é construtivo nós agora embarcarmos de modificar a Constituição à mercê
de alguns partidos lá do Congresso. Deputado, para ter eleição direta, nós teríamos que ter uma emenda constitucional, a aprovação de uma emenda constitucional. Okay. O senhor acha que há clima para isso hoje no Congresso Nacional? Eu acho que há um clima por parte da população, como a população está descrente, está cética com a política, está cética com os políticos, está cética com os partidos, há clima para qualquer coisa, por parte da população. Mas aí é preciso maturidade nesse exato momento, para que a gente tenha preocupação maior com o país. O país, a era do Temer, o Temer era vice, não vamos esquecer que o Temer era vice do PT, era vice da Dilma, mas conseguiu ter coragem de, ancorado aí numa parcela significativa dos partidos, de fazer algumas mudanças e estava caminhando nesse sentido, apesar dos pesares. Mas, infelizmente, houve esse fato agora que nos leva a crer que será muito difícil a sua permanência. Então é preciso que a gente tenha um nome, claro, que ainda não foi definido pelos partidos, um nome para poder receber o bastão e fazer essa transição para dias, se Deus quiser, para dias melhores no Brasil. O senhor é um dos vice-presidentes do PSDB Nacional e como o PSDB está analisando, como o senhor analisa agora essas denúncias todas envolvendo o presidente, o nome do partido, que foi candidato à presidência da República, que teve mais de 50 milhões de votos, que é o Aécio Neves. Isso foi uma surpresa? O senhor aguarda a investigação? O senhor não acredita no envolvimento, como o senador disse que não, ele nega toda essa situação, embora tenha gravações? Como o senhor está vendo essa situação? Eu vejo com pesar, com certeza. O nosso partido nós não somos melhor do que ninguém, mas temos uma história de boa gestão, de boa governança, de boas práticas políticas em nível do Brasil. Então eu vejo com tristeza, vejo com pesar, e acho que cabe a ele tem todo o direito de defesa, e cabe a ele justificar tudo isso que está sendo levado. A ele e a qualquer um de nós que possamos estar envolvido, a qualquer um de nós. E agora, é preciso, quando eu vejo as notícias, eu falo assim, ontem o Procurador-Geral da República, o Janot, falou que tem 2.000 nomes que receberam recursos da JBS. É uma vergonha olhar a relação, gente de R$400, R$300, e as pessoas não estão distinguindo o que era até então, até as eleições de 2014, as empresas podiam contribuir, legalmente. Então é preciso distinguir o que é ilegal do que é legal. Então quando o Procurador-Geral vem e fala em 2.000 empresas, eu fiquei vendo lá a relação, R$300, R$150, está rolando políticos. Isso não exclui uma quantidade grande, verdadeira, pelo menos até o presente momento, colocada como verdadeira pela JBS. Mas é preciso que nós tenhamos cuidado ao analisar esses dados, porque senão se contamina toda a política, e certamente não é pela antipolítica que nós vamos resolver os problemas do Brasil. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O Procurador-Geral da República, ele, de certa forma, ele não está deixando essa situação mais conturbada do que ela deveria ser, com essa pulverização de denúncias aí, entre aspas, me perdoe a expressão, mas de pegar ladrão de galinha e colocar nesse patamar? Eu acho que ele não escolhe. Eu não estou aqui para defender o procurador, não, até porque acho que em determinados momentos, acho que é uma coisa um pouco meio exacerbada. Mas ele não escolhe quem entra no processo de discussão. São os políticos que certamente é a conjuntura brasileira que criou essa condição. E acho que essa é uma questão que não permeia só a política, essa é uma questão cultural do Brasil. O levar vantagem, as questões inteiras que se tem, é uma questão cultural, infelizmente, que permeia também a classe política. Então eu entendo que o que precisa acho que o Ministério Público, a Lava Jato, os juízes, vem fazendo um bom trabalho para o país. Todas essas questões são importantes para que a gente possa passar uma régua, tentar passar uma régua. Eu acho difícil passar a régua porque é uma questão cultural, né? Nós já tivemos a CPI dos anões, continua tendo problema. Nós tivemos o mensalão, continuou tendo problema. Nós tivemos a Lava Jato, continuou. Tem a JTI. Infelizmente, como eu acho que vai demandar um tempo para que a gente possa... Mas eu acho que esse é um processo de avanço, para que a gente possa realmente estar acurado a essa questão do Brasil. Agora, esse momento é um momento que tem que ter cuidado para não começar aí
a virar uma comoção nacional. Eu vejo as redes sociais, de vez em quando, ela não tem poder de análise nenhum. As pessoas pegam uma conversa e multiplica ela sem um mínimo de análise, sem um mínimo de... Então, é preciso que a gente possa, nesse momento, ter uma nova prática política. Eu diria que talvez a gente pudesse caminhar para a reconstrução da República, nós deveríamos caminhar para uma Assembleia Constituinte em 2019, elegendo todo mundo, as pessoas falam, vou te eleger, quem for eleito já sabe que vai modificar esse país. Porque tem coisa demais, está muito ruim. Deve ser convocado agora pela atual legislatura. Eu acho que tem que ser as eleições, talvez você pudesse fazer simultaneamente as eleições do ano de 2018, sendo já sabedor de que cada parlamentar eleito seria um constituinte. Então, para poder realmente passar esse país a limpo de todas as formas, acho que a Constituição Cidadã de 88 trouxe muita coisa positiva, a Constituição dos direitos, mas acho que está precisando ter também uma Constituição dos deveres. Assuntos polêmicos no Congresso, por exemplo, como reforma trabalhista, que já passou pela Câmara, está no Senado, e a reforma da Previdência, que ainda está na Câmara. Esses assuntos têm espaço, nesse momento, para ter sequência. O governo federal diz que tem que seguir, o Brasil não pode parar. Mas, por mais que queira, né, o debate ele não deixa de existir. Bem, eu diria que a reforma trabalhista ela é mais leve, né? Até porque não mexeu em direitos, nenhum direito concreto do trabalhador. Aliás, foi mexido. Os deputados goianos foram muito criticados por aprovar. Nenhum, mas não teve. Se você levantar bem, seguro-desemprego continua, 13º continua, férias continua, você vai olhando todas as questões, nada de FGTS continua. O que se mexeu foi nas relações de trabalho. E há um processo de flexibilização das relações de trabalho. Não houve mudanças substanciais nos direitos do trabalhador. Agora, a reforma da Previdência, não, essa já é diferente. Essa, já que o país não tem condição de dar benefícios ou privilégios para todo mundo, o que está se fazendo mesmo é tentando retirar de alguns que têm a mais. Você tem um regime próprio dos servidores públicos e um regime geral da Previdência. O regime geral, a média de aposentadoria é R$ 1.700. O regime próprio dos servidores públicos, você tem aí no Legislativo, no Judiciário, 20 e tantos mil, no Legislativo, 15 mil, e no Executivo aí quase 8 mil. Então, alguém paga por isso. Acho que são reformas, a reforma previdenciária, ela está acontecendo no mundo inteiro. Infelizmente, ela está acontecendo, e ela vem ocorrendo em nível mundial por uma coisa boa. É que cada um de nós está ficando mais velho e está vivendo mais. Isso é uma coisa positiva. Quer dizer, a média de idade está aumentando. E aí é preciso, certamente, mexer nessa, porque senão a conta não fecha, né? Mas ela traz transtorno em qualquer lugar. Foi assim na Grécia, o Macron lá na França agora está falando em fazer reforma previdenciária. Portugal retirou a aposentadoria. Quer dizer, foi uma guerra. Então isso é um assunto mundial. Porque, como eu disse, graças a Deus, cada um de nós está vivendo mais. Deputado, saindo um pouco da cadeia nacional, da cadeia global e vindo para a nossa cadeia local aqui, como é que o senhor está vendo o cenário? O cenário está desenhado, né? Já tem... Dia desse, o Ronaldo Caiado deu entrevista aqui e falou que é candidato a governador em detrimento de uma possibilidade de ser lançado por quadros lá de Brasília para esse suposto mandato tampão que pode estar chegando aí para a presidência da República. Em detrimento disso, ele disse, não, eu sou candidato a governo de Goiás. Há pouco o deputado Zé Neto deu entrevista aqui, o PMDB vai ter candidato, nem que esse candidato tem que ser eu, né? E o PSDB, como é que caminha? Em que direção que ele vai? Como é que o senhor, como o presidente regional do partido, tem trabalhado isso? Bem, nós já temos um pré-candidato posto, que é o vice-governador José Hélio. Já vem trabalhando, já é o candidato do PSDB, a cada dia mais está trabalhando para aglutinar a base atual de apoio ao governador Marconi Perillo. Eu acho que ele tem condição, é um passo à frente do que a gente tem, certamente, de políticas públicas no estado de Goiás. E eu não vejo com problemas nenhum que outros partidos lancem seus candidatos. Eu acho que nós vamos ter um campo fértil de propostas, de ideias,
para que cada um possa apresentar à sociedade de Goiânia e ela poder decidir. Eu espero que venha decidir pelo Zé Hélito, porque acredito nele, acho que é um quadro preparado, equilibrado, moderado. Você vai ter segurança nos seus atos, tem experiência governamental, está trabalhando. Então, tudo isso, a meu ver, é um ato positivo e soma a favor de sua candidatura. O senhor também era o candidato PSDB à Prefeitura de Goiânia, né? E próximo das eleições o senhor acabou desistindo e o PSDB ficou sem apoio. Candidato. Não tive apoio. Quem não tem apoio tem que ter coragem de descer do cavalo e falar... Ó... Esse apoio, ele foi dentro do PMDB ou foi fora do PSDB? Não foi fora. Foi fora. Dentro do PSDB eu tive. Eu não consegui aglutinar a base aliada em relação ao meu nome. Ela veio dividida e, num determinado momento, eu entendia que, face ao crescimento da candidatura do atual prefeito Iris Rezende, era fundamental que nós pudéssemos ter toda a base aliada em cima de um nome. Como eu não consegui, eu vi que era difícil a gente poder avançar e crescer. Então, eu mesmo me coloquei como saindo da disputa para que alguém pudesse tentar aglutinar a base. Isso pode acontecer com o José Hélito também, que tem o nome lançado já desde já de algum tempo. Já o Zé vem se consolidando. O Zé, a gente aprende com a vida. Com certeza ele aprendeu um pouquinho com o VEC, como não fazer. Ele aprendeu um pouco e vem se consolidando. Fazer, né? Ou como fazer. Então ele vem se consolidando cada dia mais. Eu acho que ainda não tem toda a base ainda pronta, porque alguns partidos da base se veem em condições de lançar candidato, o que você não pode negar. Mas eu acho que gradativamente, a hora que chegar na hora certa, ele vai estar com toda a base unida, se Deus quiser, para que a gente possa ter um pleito aí de propostas, de ideia. As pessoas estão acirradas, estão raivosas porque não tem proposta. Quem tem proposta tem argumentos, que não seja a raiva, que não seja o ódio, sabe, para poder apresentar. Eu acho que esse é o momento. Apesar do fracionamento do Brasil, apesar de tudo que está ocorrendo, eu acho que é chegado o momento de proposta mesmo, de políticas, de futuro, de um salto de desenvolvimento para o nosso Estado. É um jogo de ganha-ganha aqui se nós continuarmos crescendo, se nós continuarmos desenvolvendo. O deputado José Vivec é um dos parlamentares mais próximos do governador Marconi Perillo. Né? Isso todo mundo sabe. Não só por ser o presidente do PSDB, mas também pela ligação que existe, histórica, né? De mais de 30 anos. E tem acompanhado o governador e o vice, o José Hélito, que é o coordenador daquele programa Goiás na Frente, sim, em alguns lançamentos aí no interior. Eu pergunto para ele objetivamente, esse programa Goiás na Frente, que injeta aí mais de 10 bilhões na economia do Estado, com investimentos em todas as áreas, é um grande palanque hoje para o José Hélito, ou o principal? Deixa eu te falar, ser governo hoje é difícil, porque você tem muito mais demanda do que tem recurso. Tem muito mais demanda. Há um estoque de dívida social, de dívida de infraestrutura não atendida pelo governo, que faz com que as pessoas, de forma continuada, peçam mais. O governador Marconi Perillo teve a sensatez, a coragem, há 2 anos atrás, de fazer um ajuste fiscal que foi xingado por todo mundo do estado de Goiás, que não fez obra, não deu aumento, não fez isso, não fez aquilo outro. Então ele conseguiu antever a crise que o Brasil iria enfrentar, conseguiu fazer, e hoje está vivendo um momento muito melhor do que a grande maioria dos estados brasileiros. Aqui também tem dificuldade, tem problemas, tem um bocado de coisa, mas está vivendo. E certamente esse programa que você colocou é uma vitrine, porque quem é que tem 500 milhões para fazer convênio com prefeitos nesse exato momento? Quer dizer, ele é um trabalho positivo, os prefeitos estão de pires na mão, ninguém tem dinheiro para nada. Aliás, o Brasil inteiro está falido, os municípios, os estados e a nação brasileira. Então, quando você tem um estado que tem recursos para poder fazer convênio, para poder fazer obra, para poder continuar avançando, é muito bom. Acho que ganha a população do estado de Goiás. Isso não vai impactar, esses investimentos que estão sendo feitos agora pelo governo estadual, repetindo aquilo que o senhor disse agora há pouco aqui, quando a Ana Carla Abrão, eu acho que aí teve o dedo de muita gente, me desculpe a intromissão, mas acho que teve inclusive o dedo nas discussões
do senhor, que sempre foi um técnico chamado para essa discussão de ajuste ou de procurar equacionar problemas da ordem financeira por parte do governador Marconi Perillo. Agora, hoje, o que nós estamos vendo hoje é resultado desse arroxo que nós tivemos nesse período, ou isso, de certa forma, pode trazer algum tipo de consequência futura para o Estado? Não, eu acho que o Estado, nós não atrasamos um dia a folha de pagamento. Parece que é óbvio, né? Nada mais do que o dever de você pagar em dia, mas não é isso que está ocorrendo no Brasil, não é isso que está ocorrendo nos municípios. Se o governo federal deixasse de emitir títulos, dinheiro, ele também não estaria dando conta de pagar a conta, nem de pessoal, nem de juro, nem de previdência, porque vai endividando a cada dia mais, o que os estados e os municípios não podem fazer. Então eu acho que, momentaneamente, está com o pé no chão, tanto de dinheiro que tem é esse, tanto de dinheiro que não tem, guardou o dinheiro da privatização da CELG para poder fazer investimento, para ter efeito multiplicador na economia goiana, que é isso que interessa. Eu acho que há uma tendência de cada vez mais a iniciativa privada, que é geradora de emprego, é que certamente faz o desenvolvimento econômico. E o Estado, se puder cumprir as suas obrigações, fomentando a economia ali, sendo um catalisador dos anseios da sociedade, já está ótimo. Porque os estados grandes não dão conta. É impossível você imaginar que você arrecada impostos de cerca de 6 milhões e meio de goianos, 4 milhões e pouco pagam impostos, e isso só para custear uma máquina pesada que certamente não entrega na velocidade e na qualidade o serviço que a população deseja. Eu tenho visto muito, e vocês devem ter lido também, as pessoas do Brasil mudando para Portugal. E quando muda para Portugal, o que eles acham mais interessante a reflexão que eles têm é o seguinte: os brasileiros que estão morando em Portugal, é o seguinte: aqui a gente não precisa de muito dinheiro não para viver, porque as coisas funcionam. O serviço público funciona, o transporte funciona, a educação funciona, a saúde funciona. Então, olha que coisa interessante. E é isso que nós temos que evoluir no Brasil, e aqui em especial em Goiás, em todos os locais, para poder entregar serviços de qualidade na velocidade com que a população deseja. Deputado, então, o senhor já está chegando aí a quase 3 anos de mandato como deputado federal, né, primeiro mandato, e já praticamente a gente pode dizer que as pessoas já estão, os deputados já estão caminhando para o fim dessa legislatura, né, já pensando no futuro, que seria a reeleição, alguns a reeleição, outros uns voos maiores ou menores, sei lá. Eu gostaria de saber o seguinte: nesses quase 3 anos, além de ter se inserido no debate nacional dos principais temas políticos e sobre economia e outros temas mais, o que o senhor pôde fazer na Câmara Federal? O que o senhor apresentou como ideia, um projeto, alguma coisa assim? Não, eu tenho diversos projetos, PEC, projetos de lei. O que o senhor destacaria como mais relevante? E não tem uma coisa relevante, porque eu apresentei muitos projetos. Né? Projeto para poder, alterando a PEC dos recursos federais para o Distrito Federal, para que possa aplicar nos municípios goianos, para microcrédito, abertura comercial do Brasil. Há muitos antes da Operação Lava Jato, eu fiz um projeto de lei, que está lá ainda, não foi votado ainda, porque hoje no Brasil você não tem empresa de engenharia internacional. Você só tem nacional. Por isso que montou esse cartel. Então nós fizemos um projeto. Por quê? Porque há um conjunto de legislação que não é que proíbe, mas é tão difícil ter. Você sabe de uma empresa de engenharia grande internacional no Brasil? Você conhece alguma? Não. Então fica parecendo, não é que você deseja empresa, mas é para haver competição. Abertura para haver competição. Então eu fiz diversos projetos para creche, como eu disse, para microcrédito, de programas voltados a desenvolvimento regional. Esse é um trabalho que a maioria dos parlamentares o fazem. Lá tem uma burocracia grande dentro da Câmara dos Deputados, demora um tempinho para os seus projetos. Eu agora, por exemplo, tem um projeto meu que era da economia criativa, para o FCO financiar a economia criativa. E agora que está na Comissão de Constituição e Justiça. O que é economia criativa? Essa economia hoje mais voltada para serviços, na área de publicidade, na área de artesanato, na área da cultura,
um somatório hoje que se denominou de chamar de economia criativa. Então, todos esses projetos estão em andamento. Eu já sou da Comissão de Educação, da Comissão de Cultura, da Comissão de Finanças e Tributação, faço parte da Comissão da Reforma Tributária, fiz parte da Comissão da Previdência. Então, todas essas questões a gente vai discutindo. Essa semana, por exemplo, amanhã, nós vamos estar discutindo um assunto que interessa muito ao Estado de Goiás. O deputado Baldi vai relatar, que é a convalidação dos incentivos fiscais. Um assunto que realmente, se não for convalidado, impacta os estados do Norte, Centro-Oeste, Nordeste, em especial. E é engraçado, Paulo, que lá, essa semana eu fiz um discurso lá, quer dizer, quem está contra isso hoje? A convalidação dos incentivos fiscais, que Goiás cresceu aí em cima da atração de indústria. Os estados do Sul e Sudeste. Aí eu fui subir lá no plenário para poder dizer o seguinte, a política do café com leite, que era a política de 1930, da década de 30, foi construída em cima de incentivos fiscais. Quem que era? São Paulo e Minas. Isso. Depois a política de industrialização do Getúlio na década de 40 e 50, das metalurgias, foi feita com incentivos fiscais para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para os estados do Centro-Sul. Depois a política do açúcar, que foi feito incentivo. Então o Brasil inteirinho, e até hoje você tem benefícios e incentivos fiscais. Automobilístico, foi feito na época do JK para São Paulo. Então, por falta de uma política de desenvolvimento regional, de planejamento regional do país, cada estado acabou criando, como Goiás e outros. Então agora nós precisamos trabalhar, e vai ser árduo essa semana, para que a gente possa convalidar esses incentivos fiscais e dar tranquilidade e serenidade ao empresário que quer produzir. Sem essa rediscussão, desculpe, Paulo, do Pacto Federativo, como querem os grandes estados, os grandes centros, São Paulo, Minas, Paraná, por aí? Na verdade, eles querem uma reforma que dê para eles o seguinte, o que os economistas ingleses criaram no século XIX, que é a vantagem comparativa. Pô, eu sou bom para produzir algo, por favor, ninguém produz, não, só deixa comigo. Então é uma coisa boa, né, para quem é rico. Aí o resto do país vai à falência. Vai à falência. Deputado, com relação a essa questão da convalidação, vamos deixar bem claro aqui para o ouvinte, né? A convalidação, ela significa que essas empresas existentes em Goiás que vieram para cá por incentivos fiscais, que elas continuem a ter esses incentivos. Porque, na verdade, o que eles estão querendo é tirar do que já existe, não é isso? Do que já existe. Aí é muito para trás. É muito grave. Para trás, é gravíssimo. O que significa você ferir contrato, você fazer um contrato com alguém, alguém atraiu a empresa para cá. Atraiu a Hyundai para cá. Isso. Para atrair para cá, para ela deixar de ir para São Paulo, que está mais próximo, você ofereceu benefícios e incentivos fiscais. O que os estados estão dizendo, e eles têm um pedacinho só pequenininho de razão, porque você tem o CONFAS, que é o Conselho do Secretário da Fazenda, e diz que lá tudo quanto é incentivo tem que ser unanimidade. Isso é um absurdo também. Lógico, foi feito para os estados ricos, para eles poderem segurar. E aí esses incentivos não foram passados. Então eles estão questionando do ponto de vista constitucional. Então, convalidar significa o seguinte, empresa que veio para cá, Hyundai, um exemplo, vocês estão tranquilos, até o período que foi feito o contrato, ele vai valer direitinho. Eu acho que dá serenidade, dá tranquilidade. Você já imaginou que confusão que vai criar? E o tanto de empresa que vai fechar? Não dá conta. No momento desse de dificuldade no Brasil. Então é por isso que nós estamos chamando aos demais estados, em especial os estados do Centro-Sul, a nos apoiar nessa questão. Eles são os mais interessados que isso não ocorra, mas lá tem muita votação no Congresso. Lá tem muita votação. Nós acabamos de votar agora, por exemplo, a renegociação das dívidas, que atendeu Rio de Janeiro, atendeu Minas Gerais e atendeu Rio Grande do Sul. Mas é muito dinheiro. Foram 460 bilhões de reais. Que é isso? 460. Os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste representam 10% disso. Então nós acabamos de dar um exemplo de que o Brasil tem que ser mais unido naquilo que atende. Então eu espero que eles tenham essa compreensão agora com os estados aqui do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Perfeito. Para a gente conseguir pegar uma aula integral do deputado Giuseppe Vecchi, a gente teria que ter 2 programas
por dia para a gente fazer. Então, vamos fazer sempre aquilo que dissemos ao senhor. Nós não abordamos tudo que queríamos abordar e tenho plena convicção que nem o senhor disse tudo aquilo que o nosso ouvinte imaginava ouvir. Então, nós vamos renovando sempre o convite para o senhor voltar aqui. Então, já que nós estamos chegando ao final, nessa questão dos incentivos, o deputado, o deputado é economista, é bom lembrar isso sempre, que ele tem autoridade para falar sobre o assunto. Eu gostaria de perguntar o seguinte: hoje se discute a questão da convalidação. Significa que novos incentivos, eles estão muito ameaçados, né? Na verdade, é o seguinte: o que vai ameaçar os incentivos futuros é a questão de uma lei única para o ICMS. Porque aí você tira a capacidade dos estados de fazer política pública com imposto, no caso específico do ICMS. Porque todos esses incentivos que nós estamos falando aqui, basicamente é em cima do ICMS. Alguns créditos otorgados, mas basicamente, e também isso, tudo em cima do imposto que é administrado hoje pelos estados. Com a reforma tributária e da forma como o governo federal, ele quer colocar uma alíquota única para o país, no destino. Aí vai ficar muito difícil você fazer política. Então, mas e a exploração das vocações, como é que fica nesse caso, deputado? Na minha visão, não vai acabar. Esse aí vai dar um jeito, vai criar um fundo, porque se você imaginar, o mundo inteiro foi assim, e é assim. A China, que hoje é uma potência mundial, que é um dos países economicamente mais dinâmicos no mundo, ele acabou criando zonas especiais para poder atrair, apesar de ser comunista, politicamente, economicamente, atrair o capital do mundo inteiro para poder processar lá na China e para exportação. Então eu não acredito que o país com tanta desigualdade, um país rico como o nosso, mas com tanta desigualdade regional, com tanta disparidade social, nós vamos deixar de ter políticas que certamente possam criar condições para as regiões mais pobres. O governo fala na criação de um fundo de compensação, no caso de acabar com os incentivos. Só que nós temos um exemplo da Lei Candir que não deu certo. Difícil. Então, os estados vão acreditar nesse fundo? Não acredita, não. Ele também já nasce razoavelmente desmoralizado, porque nós estamos falando esse discurso aí já há uns 10 anos e nunca conseguiu chegar perto de uma fórmula que pudesse dar tranquilidade, serenidade e equilíbrio para esse momento. Muito complicado isso aí, né, deputado? É verdade. Muito bem. Ok, né? Não, isso aí. Vamos agradecer a presença do deputado federal José Vec aqui nos estúdios da Bons Ventos. Muito obrigado. Certamente voltaremos a conversar, porque tem muitos assuntos, como o próprio Alipe falou. Obrigado, Emerson. Obrigado, Alipe. Obrigado, Paulo. Sempre é um prazer poder estar discutindo assuntos que tenham interesse junto à sociedade e à população goiana.